E aí, pessoal, prontos para uma viagem ao lado obscuro da realidade? Esqueçam os filmes de terror, porque a vida real, como sempre digo, é muito mais assustadora. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em 5 histórias de arrepiar os cabelos, eventos reais que aconteceram com pessoas comuns e que continuam sendo um mistério até hoje. Se você se assusta fácil, melhor preparar a sua coragem líquida e separar um paninho para se esconder. Mas se você curte uma boa dose de mistério e terror, bem, prepare-se para mergulhar de cabeça nesses contos bizarros. Ao longo dos anos, me deparei com muitas histórias perturbadoras, mas algumas delas, aquelas que realmente grudam em você, são aquelas que realmente aconteceram. Então preparem-se, porque vamos mergulhar em alguns dos contos mais arrepiantes, mais misteriosos e, sim, mais assustadores que já cruzaram meu caminho. E acreditem em mim, depois de ouvir esses contos, vocês vão começar a questionar tudo o que achavam que era real. Imaginem só, Nova Orleans, 1918. O jazz está no ar. A vida noturna é vibrante, mas nas sombras, um terror se esconde. O Homem do Machado, como ficou conhecido, espreitava à noite, invadia casas e, com golpes brutais de seu machado, tirava a vida de suas vítimas enquanto dormiam. A polícia, completamente perdida, vasculhava a cidade em busca de respostas, mas o Homem do Machado era um fantasma, desaparecendo tão rápido quanto aparecia. O pânico tomava conta das ruas. Famílias inteiras, aterrorizadas, se trancavam em suas casas, com medo de se tornarem as próximas vítimas. A cada novo ataque, a paranoia aumentava e a cada amanhecer, a cidade acordava com a notícia de mais uma tragédia. O Homem do Machado se tornou uma lenda macabra, um espectro que assombrava os sonhos dos cidadãos de Nova Orleans. E como se a brutalidade dos crimes não fosse suficiente, o Homem do Machado adicionou um toque pessoal, um elemento que transformou o terror em um jogo de gato e rato. Uma carta, enviada a um jornal local, afirmava que ele pouparia qualquer casa onde o jazz estivesse tocando alto e claro. Uma promessa, uma ameaça, ou talvez um toque sádico de humor mórbido. Na noite seguinte, a cidade inteira se transformou em um concerto improvisado de jazz. De bares a casas, o som da música enchia cada beco e viela. O Homem do Machado havia, sem querer, unido a cidade em um ato de desafio, uma sinfonia dissonante contra o medo. Mas, como um pesadelo que nunca termina, o Homem do Machado nunca foi pego. Ele simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma lenda que ecoa até hoje pelas ruas de Nova Orleans. Quem era ele? Qual era o seu objetivo? Teria ele realmente poupado aqueles que tocavam jazz ou tudo não passava de um jogo macabro? As respostas se perderam no tempo, e o Homem do Machado permanece como um lembrete arrepiante de que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. E vocês, acham que ele realmente poupava as casas com jazz? Ou seria tudo parte de um plano maior, um jogo mental para torturar ainda mais a população? Deixem suas teorias nos comentários, porque no final das contas, algumas portas nunca devem ser abertas, alguns mistérios nunca devem ser resolvidos. No longínquo ano de 2004, o noroeste americano se viu diante de um enigma que até hoje intriga investigadores e curiosos: o desaparecimento de Maura Murray, uma jovem universitária cheia de vida e sonhos que se evaporou no ar, deixando para trás um rastro de pistas desconexas e perguntas sem resposta. Tudo começou em uma noite fria de fevereiro, quando Maura, após um misterioso acidente de carro em uma estrada rural de New Hampshire, desapareceu sem deixar vestígios. Seu carro, um Saturn vermelho, foi encontrado acidentado, mas de Maura nenhuma pista. As buscas se iniciaram imediatamente, mas a cada hora que passava, as esperanças diminuíam, e o caso de Maura Murray se transformava em um dos desaparecimentos mais misteriosos da história americana. O que torna o caso de Maura tão intrigante são as circunstâncias que cercam seu desaparecimento. Antes de desaparecer, Maura havia feito buscas na internet por hotéis na região, mas nunca se hospedou em nenhum.
Ela havia sacado uma quantia considerável de dinheiro, mas nada foi levado de seus pertences. E para adicionar mais lenha à fogueira do mistério, uma ligação estranha, feita por Maura para um número desconhecido, minutos antes de seu desaparecimento, nunca foi rastreada. As teorias se acumulam como folhas secas ao vento. Fuga planejada, sequestro, acidente seguido de amnésia. Cada nova pista parece apenas aprofundar o mistério. A família de Maura, incansável, busca respostas há anos, agarrando-se à esperança de que um dia a verdade virá à tona. O caso de Maura Murray é um lembrete assustador de que, às vezes, a realidade é mais estranha e cruel do que qualquer ficção. Uma jovem no auge da vida desaparece sem deixar rastros, deixando para trás um quebra-cabeça que ninguém consegue decifrar. O que aconteceu com Maura Murray? Teria ela fugido para recomeçar a vida? Teria sido vítima de um crime terrível? Ou teria se perdido em meio à vastidão das montanhas, vítima de um trágico acidente? As respostas, por enquanto, se escondem em algum lugar entre a lógica e o inexplicável. Capítulo 3. Os 28 dias de terror em Amityville, a casa que respirava medo. A pacata comunidade de Amityville, em Long Island, se tornou palco de um dos casos mais famosos e controversos do mundo paranormal. A história da família Lutz e seus 28 dias de terror na casa do número 112 da Ocean Avenue. Uma casa com um passado sombrio, marcada por um massacre brutal e que, segundo relatos, se tornou um receptáculo de energias malignas. Em 1974, Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho da família DeFeo, assassinou a sangue frio seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. O crime chocou a nação e lançou uma sombra sinistra sobre a casa de estilo colonial holandês. Um ano depois, a família Lutz, em busca de um recomeço, adquiriu a propriedade por um preço absurdamente baixo, ignorando os rumores e superstições que rondavam o local. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar uma força inexplicável que os levaria ao limite da sanidade. Nós, George e Kathy Lutz, juntamente com nossos 3 filhos, nos mudamos para a casa em dezembro de 1975. O que começou com pequenos incidentes, como odores estranhos e objetos se movendo sozinhos, rapidamente se transformou em um verdadeiro inferno sobrenatural. Vozes demoníacas sussurravam nossos nomes, uma substância viscosa e verde escorria pelas paredes, e aparições fantasmagóricas assombravam nossos sonhos. Nossa filha mais nova, Missy, afirmava ter feito amizade com uma entidade demoníaca chamada Jody, que se comunicava com ela através de um porquinho de pelúcia. George, antes um homem calmo e cético, se tornou cada vez mais agressivo e obsessivo com a casa, passando horas alimentando a lareira em pleno inverno. O terror culminou em uma noite aterrorizante, quando a família, em pânico, fugiu da casa, deixando para trás todos os seus pertences e jurando nunca mais voltar. O livro Horror em Amityville, escrito por Jay Anson e baseado nos relatos da família Lutz, se tornou um best-seller instantâneo, e a casa um ícone da cultura pop, inspirando filmes, documentários e inúmeras teorias. Até hoje, a história da família Lutz divide opiniões. Alguns acreditam que tudo não passou de uma farsa elaborada para lucrar com a tragédia dos DeFeo, enquanto outros defendem a veracidade dos eventos, apontando para as experiências traumáticas e mudanças comportamentais sofridas pela família. Verdade ou mentira, a história da casa de Amityville continua a fascinar e aterrorizar, nos lembrando de que existem mistérios que a lógica não consegue explicar e que, às vezes, o mal pode se infiltrar nos lugares mais improváveis, deixando uma marca indelével naqueles que ousam cruzar seu caminho.